Bom dia, ouvintes da Rádio 93. Hoje eu estou aqui com o Dr. Júlio, que ele é médico na UBS aqui em Sinop, e ele veio apresentar uma proposta, não é bem uma proposta, né, doutor? É uma campanha muito interessante, porque a gente já conhece o Outubro Rosa, conhecemos o Novembro Azul, Setembro Amarelo, o Dezembro Vermelho, conhecemos o Janeiro Branco, mas até agora, ao menos ao meu conhecimento, eu não tinha o conhecimento do Agosto Dourado, que é o mês de conscientização da amamentação. Bom dia, doutor, seja bem-vindo. Bom dia, Sueli, bom dia a todos os nossos ouvintes e aqueles que nos vê pelas redes sociais. Isso. Doutor, quando deu-se início ao Agosto Dourado? Quando começou? É uma campanha nova, porque eu andei pesquisando sobre as outras campanhas e eu realmente me assustei, porque chega ao conhecimento da sociedade, da população, depois de muito tempo, né? Que igual o Janeiro Branco, eu estava dando uma olhadinha no início do ano, quando já tinha 4, 5 anos que tinha a campanha do Janeiro Branco. O Agosto Dourado tem quanto tempo de vida essa campanha? Ele existe há mais de 20 anos, né? O Agosto Dourado ele começa a partir do incentivo, né? A Semana Mundial da Amamentação, que acontece na primeira semana do mês de agosto. E aí então começa a acontecer ao redor do mundo, né? Que é uma campanha mundial, né? Um incentivo à amamentação, né? Fazer essas mamães, no caso, amamentar essas crianças, né? A amamentação exclusiva até o 6º mês, e a amamentação complementar até 2 anos de vida. Inclusive, o Ministério da Saúde é uma coisa que também preconiza, né, a amamentação dessa forma. Doutor, quando o senhor fala de amamentação exclusiva, tem muitas mães, principalmente por causa das vós, aquela receitinha de vó, sabe, quando dá cólica, dá um chazinho disso, um chazinho daquilo, amamentação exclusiva. O doutor fala exatamente, somente da amamentação. Não pode água, não pode chazinho, não pode frutinha, nada. Exatamente. É só amamentação. Exatamente, exclusiva, né? Exclusiva. Não pode, não é necessário, na realidade não pode, não, vamos colocar assim, não é necessário nenhum outro alimento, né? Lembrar, inclusive, que o sistema digestivo dessa criancinha que acabou de nascer, nós dizemos, no caso, o chamado recém-nascido, que vai até os 28 dias, e depois o lactente, né, que vai seguir, no caso, até o 1º ano de vida, essa criança, ela não tem um intestino, né, um sistema digestivo preparado para outros alimentos, inclusive para água, inclusive no caso para o chazinho que utilizávamos, que nossos avós utilizavam para as crianças, que hoje já não se utiliza mais. Sim, e no caso, muita gente se pergunta, mas a criança sente sede, como que vai matar a sede da criança se não der água para a criança? No leite, tem componente para matar a sede da criança? Sim, sim. Lembrar que o leite materno tem todos os componentes necessários para a criança, para ela se alimentar. Quando a mãe amamenta, a primeira parte do leite, ou seja, se a gente dividisse anatomicamente a mama, a parte anterior, a primeira porção de líquido é leite, é água, né? E o que vem depois são, no caso, proteínas, sais minerais, carboidratos, lipídios, né? Que vai saciar a fome da criança. Portanto, se existe uma sede, existe talvez uma forma inadequada de amamentação. Certo, então as mamães que estão nos ouvindo podem ficar tranquilas, porque só a amamentação materna, até os 6 meses, sendo exclusiva, vai garantir a saúde do bebê. Exatamente, Sueli. Eu aprendi inclusive isso essas semanas também, que os animais, né, não nos comparando com os animais, mas os animais, assim, os mamíferos, eles não tomam leite. Se nós pensamos, não tomam água, não tomam água. Eles apenas tomam leite. Eles vão começar a tomar água, como por exemplo o gatinho, ou o próprio bezerro, ou o cachorrinho. Eles vão começar a tomar água quando eles começam a comer. Que aí entra o sódio, e o sódio leva à sede. E aí sim eles vão sentir sede e vão tomar água. Doutor, e no caso das mães que elas não podem amamentar? Tem mães que ou tomam os psicotrópicos, que são os conhecidos tarja preta, né, pela população, ou são soro positivo. Como fazem para essa amamentação? Qual a forma de amamentar, de cuidar da criança se ela não pode amamentar? Existem algumas restrições da amamentação, mas são pouquíssimas, Sueli. Por exemplo, no caso, a mãe portadora do vírus HIV ou da hepatite B, por exemplo. No caso, essas mães ela não devem amamentar. Mas o vírus HIV, né? Porque, claro, o vírus vai passar pelo leite.
Agora, no caso de alguns remédios, é necessário ela conversar com o médico dela, né? Conversar sobre esse tema para talvez um ajuste de dose ou a troca temporária daquele medicamento, para que ela possa continuar amamentando sim. Tá, então no caso a mãe tem que ir se ela vai no neurologista, no psiquiatra, porque esse tipo de medicamento ele tem que ser acompanhado por um profissional da área da saúde, e ser de conhecimento, e pedir a licença, diga-se de passagem, uma licença para poder amamentar a criança. Exato, conversar com o médico, né? Procurar a unidade de saúde, procurar um profissional de saúde, no caso, aí nesse caso é o médico, né, que vai saber a melhor conduta, a conduta necessária para que ela possa continuar amamentando e tratando do seu problema de saúde. Certo. Doutor, e as mães de primeira viagem? A gente escuta muito a questão do meu leite é fraco, meu leite é muito ralo, principalmente nos primeiros 15 dias, né? Acontece do leite ser fraco ou o leite ser ralo ou não? É só um medo bobo que a mãe tem? Porque normalmente quando acontece isso, a primeira coisa que vai lá, compra um leite industrializado e coloca na criança. Exato, não existe leite fraco, existem técnicas inadequadas de amamentação. Alguma coisa na técnica que está sendo utilizada está levando esse leite a se tornar fraco. Nós falamos no caso do começo da amamentação, e nós vamos falar do primeiro leite, daqueles primeiros 15 dias da amamentação da criança, 15 dias de vida da criança, que é o chamado colostro, né? Em espanhol as pessoas também chamam calostro, né? Esse leite é um leite que ele é transparente como água, bem transparentinho, que dá aquela característica, dá a ideia de que esse leite não alimenta. Ao contrário, ele alimenta muito, inclusive tem o sistema de defesa, tem as imunoglobulinas, estruturas de defesas necessárias para essa criança para começar a lidar com o novo meio que ela está vivendo. Então é totalmente ao contrário, em vez do leite ser fraco, ele é realmente forte. Até porque é necessário para a criança as imunoglobulinas, né? Que são os glóbulos brancos, que vai ajudar na imunidade da criança, porque a criança, diferente do adulto, ela tem uma imunidade bem baixa. Bem baixa. Vamos lembrar uma coisa importante, Sueli. A criança quando nasce, ela nasce com o sangue, né, aportado pela mãe, né, ali passado pela placenta, passado pelo cordão umbilical. E esse sangue, ele vai sendo trocado à medida que vai passando o tempo pelo sangue dela mesma, que ela vai produzindo. Então, nesse primeiro momento, é um momento bem difícil para a criança, é um momento de adaptação. E se ela não tem a presença, se ela não tem esse leite materno, ela está suscetível a uma série de doenças, diga-se respiratórias, doenças do tipo respiratória, doenças do tipo digestiva, como por exemplo a diarreia, a própria constipação ou a cólica, que é muito comum na criança, e até problemas dermatológicos também, levados pelo não uso da amamentação exclusiva. Doutor, também nós sabemos que a alimentação da mãe colabora muito na questão para amamentação, né? Dizem que o que a mãe come é o que ela passa para a criança. É assim mesmo? Ou Nem não? sempre. Ou é só um boato que passa de geração a geração? Porque desde os tempos das avós falam assim, você não pode comer isso porque você está amamentando, você não pode tomar isso porque você está amamentando, vai passar para a criança, vai dar cólica, vai isso, vai aquilo. E eu acho que esse mito, se for mito, na verdade, passa de geração a geração, na verdade. Acontece isso ou não? Olha, existem alguns estudos, né, que estão sendo realizados em relação a essa situação, de que alguns alimentos, algumas estruturas, no caso dos alimentos, passem através do leite materno. Isso pode sim acontecer, mas assim, é muito pequeno. Então assim, não existe uma restrição de alimentação, no caso para a mãe, que possa influenciar na criança. Né? Agora, claro, existem algumas coisas que não devem ser utilizadas. Por exemplo, mães que no caso tomam bebidas alcoólicas. É claro que esse álcool muitas vezes ele pode migrar. O álcool ele tem a facilidade de passar em várias estruturas. E aí no caso muitas vezes pode ser levado para a criança. Certo. Doutor, até os 6 meses é importante que faça a amamentação exclusiva. No caso, apenas o leite materno. A partir dos 6 meses começa a ingerir os alimentos sólidos, né? Como é a forma de ingerir esses alimentos no cardápio da criança? Como deve ser? Porque tem mãe que já começa com compra as papinhas prontas, começa a raspar a maçã e mistura com abacate, e pica uma banana, e ela mesma forma uma papinha ali e dá para a criança.
Isso não deve ser feito, né? A alimentação, ou seja, a alimentação complementar, que a gente chama a partir do 6º mês, onde a criança já vai estar preparada para começar a receber alimentos diferentes do leite materno, ela deve ser dada de forma gradual e, no caso, selecionada. Como, por exemplo, no 6º mês, a gente começa dando, por exemplo, o arroz, a batata, a banana, a maçã, só que um de cada vez. Por quê? Porque se a criança tem alguma reação alérgica a algum componente, algum alimento sendo dado, nós não vamos conseguir descobrir porque estão todos misturados, como o caso da papinha. Portanto, a gente começa com um alimento, dando um alimento de cada vez e observando se essa criança tem alguma resposta alérgica. Aquela vitamina na mamadeira pode cortar. Negativo, não é bom. Não, né? Então, doutor, o senhor falou sobre o arroz. Mas o arroz, assim, no 6º mês, faz papinha de arroz, alguma coisa assim, amassa, faz aquelas bolinhas, porque eu penso assim, o arroz para nós, dependendo da quantidade, já é pesado, né? Para uma criança de 6 meses, o intestino dela, o órgão de digestão, o estômago, tá preparado para um arroz? Sim, apesar do arroz ser uma estrutura que às vezes quando a gente utiliza é pesado, mas o arroz ele tem componentes importantes para essa criança no começo, né? Então a gente pode dar sim o arroz para ela. Levar em consideração uma coisa, né? Não pode ser, por exemplo, um arroz frito, com um bolinho de arroz, né? Tem que ser o arroz branco mesmo, às vezes feito com baixa quantidade de óleo e outros componentes, outras substâncias, dando, no caso, em pequenas quantidades toleráveis para que ela possa conhecer esse alimento. Certo. E a partir do 6º mês, quais alimentos pode colocar na dieta da criança? Porque nós vemos assim, no 6º mês você também pode colocar frango, né? Pode fazer os franguinhos desfiados para ir sentindo o gosto, até porque a carne é rica em proteína. Claro. E é necessário pro desenvolvimento estrutural da criança. Isso é fato. A questão da carne em si, como é feito, como que a gente pode iniciar a dieta de carne, de proteínas nas crianças? Os cárnicos a gente começa então no 6º mês com o frango, depois ao 7º mês a gente pode começar então a dar a carne de vaca, depois no 8º mês a gente começa com a carne de porco e assim sucessivamente. Lembrando que um detalhe importante é o ovo, né? O ovo a gente começa a partir do 8º mês, dando raspinhas de gema, né, no 8º mês, e no 10º mês a gente começa com a clara. Por quê? Porque o ovo é um fator alergênico muito grande, porque nós sabemos que a vacina são cultivadas em ovos de galinha. Sim, mas gente, lembrando que é ovo cozido, tá? Não vai fritar aquele ovo e dar aquela geminha gostosa que a gente gosta de furar para misturar no arroz, não. É ovo cozido, você separa a clara, separa a gema e dá a geminha lá durinha, tá? Não vai fritar o ovão lá não, porque não vai dar certo. Doutor, também a amamentação é um ato de amor, isso é fato. E criou-se aquela lei que não pode amamentar em locais públicos, o que eu acho que é meio sem cabimento, né? Porque a criança, ela não tem horário para ela sentir fome, ela chorou, temos que alimentar. O que o senhor, como médico, vê sobre essa lei? Uma forma da mãe sair, assim, dar aquela desviada, porque a gente quer que a mãe amamente, mas também a gente não quer que a mãe vá presa. Claro. O que acontece? Essa lei, eu considero essa lei, do meu ponto de vista, um ponto de vista individual, uma lei absurda, né? A gente sabe muito bem que a amamentação deve ser feita a livre demanda, né? E muitas vezes, como nós sabemos, a criança, ela prefere amamentar em qualquer momento, E às vezes, por exemplo, a mãe está no banco e aí precisa, de repente, ir para um canto, né? E no caso, expor a mama e dar a mamar para o neném. E isso nós sugerimos sim, deve sim fazer, realizar essa ação. Porque senão, claro, a gente vai ter dificuldade com essa criança que está se alimentando e, no caso, restringindo a amamentação. Claro que existe um grande problema, muitas vezes, a dificuldade, talvez a criação dessa lei foi por exposição da mama da mulher, não sei. Mas o mais importante, quando for dar mamar, coloca a criança no seio e aí cobre esse seio com algum paninho para que não fique exposto. E aí continue, deixa a criança, no caso, aproveitando o seu momento. Ainda sobre esse contato da mãe com a criança, nós podemos dizer que a amamentação é o primeiro contato social da criança, né? Na verdade porque ela é o primeiro contato que ela tem com outro ser. Porque antes ela estava ali na barriga e tal, estava quietinha na dela. E assim que
que tem o primeiro contato, tem o primeiro contato social, nós já sabemos a riqueza de componentes que tem no leite, como pode evitar as doenças. Nessa questão do contato social, nós sabemos que é importante principalmente para a questão de doenças psicológicas, né? Temos o autismo aí, temos a ansiedade social, tem gente que tem o transtorno de ansiedade social, que não consegue ficar em locais com muitas pessoas, que não consegue ter um contato social. A importância da amamentação ajuda no caso dessas doenças? Claro, quando a gente faz a amamentação, quando a mulher faz a amamentação, ela aumenta a relação entre mãe e bebê. Estudos que foram realizados, verificou-se que crianças que foram amamentadas no peito e tiveram essa relação, essa íntima relação, cresceram adultos mais sociáveis, que podem se relacionar com mais facilidade numa sociedade que hoje nós temos grande dificuldade. E nós vemos que a sociedade hoje tem vários problemas de saúde, entre eles ansiedade e depressão. Então, amamentar, no caso, aumenta essa relação entre mãe e bebê, e aí, no caso, no futuro, nós vamos ter adultos bem mais sociáveis. O que a gente está precisando, né, doutor? Por questão, assim, a gente vê pelo lado da saúde, porque quem sofre, quem tem esses problemas, sofre demais e sofre sozinho. Então, a partir da amamentação, se já é o primeiro empurrão que tem para não ter isso, então amamente, né? Amamente. Sempre amamentar. Esse é o nosso detalhe importante, né? A nossa dica, né? Amamentar é importantíssimo, até porque é um benefício tanto de prevenção de doenças como econômico também. Quem amamenta muitas vezes não vai gastar dinheiro com outros leites e aí vai utilizar essa economia para outras coisas também, que de repente são necessárias naquele momento tão importante que muitas vezes é uma criança quando chega no convívio familiar. Sim, e questão de custo-benefício, isso é lógico, porque daí vai deixar de comprar o leite industrializado e tudo mais, e pode usar o dinheiro em algum outro que seja necessário, algum outro momento também, exatamente, né? Só que, doutor, a questão maior da amamentação, no caso, seria esse contato mãe e filho, esse contato também é um contato sentimental. É mais fácil a criança que seja amamentada corretamente, ela ter uma facilidade de demonstrar o sentimento, de ser uma pessoa mais apegada, ou isso não tem nada a ver? Não, sim, ela demonstra mais os sentimentos. Como nós falamos, ela aumenta essa relação entre mãe e filho, e aí, no caso, ela tem uma facilidade de se expor, né, dentro da sociedade, dentro do convívio familiar. Outra coisa importante que a gente fala também como benefício da amamentação é o desenvolvimento intelectual. Estudos que foram realizados, verificou-se que crianças que foram amamentadas até o 6º mês e seguiram sendo amamentadas se tornaram adultos mais inteligentes, com acesso a universidades e outras coisas, né? No caso, com um QI um pouco melhor. Não, mas então tem isso, a criança que é amamentada, não que a gente diga que as crianças que não são amamentadas não serão pessoas inteligentes, mas futuramente elas terão uma facilidade para aprender. Exatamente, ela tem uma facilidade para aprender. E elas conseguem, inclusive, como chama, o aprendizado, os intelectos delas saem bem mais fácil. Outra coisa importante que a gente tem que comentar também como benefício da amamentação é a prevenção de doenças. No caso das meninas e dos meninos que são amamentadas, no caso das meninas que são amamentadas, a prevenção, né, de câncer de mama e câncer de ovário, tanto para a menina que é amamentada como para a mãe que amamenta. E no caso de ambos, meninos e meninas, e mãe também, a prevenção dos riscos cardiovasculares e também doenças metabólicas como a diabetes mellitus. Certo, doutor. Então, assim, a amamentação já ajuda a gente está vendo que é uma iniciativa de prevenção desde o início, não é só um ato de amor, é uma iniciativa de prevenção de saúde, então ela é realmente necessária. A gente não pode deixar passar esse tempo da criança, certo? Exatamente. A gente vê no nosso convívio diário, nas nossas experiências diárias de trabalho, que crianças que vêm doentes, crianças abaixo de 1 ano de idade que vêm doentes em consultas, são crianças que não foram amamentadas de forma correta e acabam sofrendo as consequências com outros tipos de doenças.
Certo, doutor. Então, para finalizar, o senhor pode deixar aqui para os nossos ouvintes a dica de amamentação, mais dicas de saúde sobre isso, porque algo que o senhor tem focado muito é que quem sai ganhando não é só a criança, a mãe também sai ganhando ao amamentar. Então, finaliza aí esse papo bacana que a gente está tendo e deixa um recado para os ouvintes. É importante lembrarmos que, como a gente falava na frase, amamentar, lactar é um ato de amor. Então, você que tem essa oportunidade de dar de mamar, estabeleça esse vínculo com o seu filho, né? Aumente mesmo a expectativa, essa relação. Com certeza você vai ter um filho, né, no futuro bem mais sociável, bem mais amoroso com você. Além de ser também um benefício econômico, como nós falamos também, além de, no caso, promover a melhora da arcada dentária da criança, assim como também as mães, como nós falamos, o problema de prevenção de doenças. Então é importantíssimo. Lembrar, Sueli, que aqui em Sinop nós vamos já está acontecendo algumas mobilizações, né, de ações de saúde que vão acontecer, no caso, em função do mês do Agosto Dourado, né? Trazer as mães mesmo que estão amamentando e futuras mamães para essa ação, né? Para que nós possamos ter a conscientização das mães em relação à amamentação. Doutor, surgiu uma dúvida aqui em questão do banco de leite. Antigamente nós sabemos que tinha as amas de leite, né? Aqui em Sinop funciona o banco de leite? Exatamente. Aqui nós temos em Sinop sim o banco de leite. Precisamos verificar onde está, mas assim nós temos a nossa maternidade, que é a maternidade Santo Antônio. Provavelmente deve ter um banco de leite lá. Se não está o banco de leite, está no hospital regional, mas há um banco de leite onde as mães que se sentirem confortáveis e voluntárias a doar esse leite, que procure, né, as unidades de saúde e, no caso, se disponibilize a fazer essa doação. Porque uma vez que você também doa, você beneficia outras crianças, no caso que não tem muitas vezes acesso ao leite da mãe, que não pode amamentar. Essa doação é feita igual doação de sangue ou em questão de transplante? Tem que ser compatível? É feita uma triagem antes? Como é realizado, doutor? Não existe um critério tão rigoroso como, por exemplo, para a transfusão de sangue, né, a obtenção do sangue. Mas existem algumas análises, né? Por exemplo, se a mãe é portadora de uma doença crônica transmissível, como por exemplo o HIV, essa mãe, infelizmente, ela não pode ser doadora. Mas não existe um critério tão rigoroso, não. Existem algumas análises, mas não é rigorosa. Não chega a ser tão rigorosa quanto a transfusão de sangue, no caso. Certo, doutor. Então, eu te agradeço por vir até aqui. Eu digo que as portas da 93 estão as duas abertas para o senhor, sempre que quiser trazer conhecimento para a nossa população, porque eu acho que é necessário, a população precisa disso. Elas estão carentes dessa atenção de alguns profissionais. Não, eu digo que, sim, temos médicos excelentes, só que não tem como chegar. Às vezes não tem como chegar o médico direto na população por questão de tempo. A vida é muito corrida e nós, como meio de comunicação, estamos de portas abertas aqui para quando o senhor quiser vir. Muito obrigada. Eu é que agradeço, Sueli. Lembrando que a gente sempre pensa assim, prevenir é um detalhe muito importante que a gente precisa sempre fazer. Nós, como médicos, temos que ser defensores da prevenção. Uma vez que a gente previne doenças, a gente evita, né, esse possível aparecimento no futuro. E vamos estar sempre à disposição para ajudar a população no que for necessário nessas prevenções. Obrigada mais uma vez e tenha um bom dia de trabalho. Eu é que agradeço. Um abraço.